Olá pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Daniel Japia sou aqui, seu professor de Física. Vamos dar continuidade à sessão sobre leis de Newton. Hoje vamos falar sobre aplicações das leis de Newton, que são infinitas praticamente, só que vamos falar especificamente sobre 4 aplicações que vocês vão precisar aprender para resolver os testes e as provinhas de vestibular que vocês vão fazer, que são elas: o caso dos bloquinhos, o famoso caso dos bloquinhos, as polias, o caso do elevador e os planos inclinados. Ok? Numa aula seguinte, nós vamos fazer apenas exercícios sobre esses casos. Ok? Então vamos lá, vamos começar a falar a respeito do caso dos bloquinhos, que talvez seja o caso mais regular, né? Que aparece em questões que envolvem as aplicações das leis de Newton. Quando a gente fala aplicação das leis de Newton, é literalmente aplicações das 3 leis de Newton para casos que deveriam estar presentes no nosso cotidiano. Digamos que aqui a gente tem aqui essa linha horizontal é o chão. Aqui nós temos uma caixa. Aqui nós temos uma outra caixa maior e elas estão unidas, né? Dessa forma. Aqui vai ter a caixa A, aqui vai ter a caixa B e nós temos uma força aqui empurrando o conjunto da caixa A e da caixa B. Ok? Tem aqui uma força empurrando a caixa A e a caixa B. E, assim, muitas questões como essa, eles incluem a força de atrito, outras não incluem. Com força de atrito, sem força de atrito, o mecanismo da gente analisar essa questão é o mesmo. E se tiver 3 blocos, 4 blocos, vai ser também a mesma forma. A gente só vai acrescentar, né, bloco C, bloco D e por aí vai. O que é que a gente faz? Existe uma força aqui que representa a interação entre o bloco A e o bloco B. Aí o que é que nós fazemos nesses casos? A gente desenha o bloco A isolado e também desenha o bloco B isolado. Para a gente entender quais são as forças que se aplicam ao bloco A, quais são as forças que se aplicam ao bloco B. No bloco A, nós já sabemos que tem aqui a força F para a direita. Nós temos a força peso e nós temos a força normal. Peso e normal do bloco A se anulam, né? Já que a tendência do movimento aqui claramente é no plano horizontal. Já no bloco B, nós temos peso e normal do bloco B, mas também, se o bloco B se mexe, o bloco B se mexe porque o bloco A aplica uma força no bloco B. Então aqui nós temos uma força, né, que nós não estamos vendo na figura inicialmente, mas ela vai existir. É uma força que o bloco A aplica no bloco B. Consequentemente, vai aparecer uma força que o bloco B aplicará no bloco A por conta da ação e reação. Né? Por conta da ação e reação. Força que B aplica em A. Para resolver essa questão, normalmente essas questões pedem qual é a aceleração do conjunto, também pede a força que A aplica em B, a força que B aplica em A. Nós vamos aplicar diretamente a segunda lei de Newton para 3 casos nesse caso, né? A gente pode aplicar a segunda lei de Newton considerando o conjunto. Quando a gente considera o conjunto, a gente indica que o conjunto seria um único corpo. Se o conjunto seria um único corpo, a gente não vai considerar as forças internas, né? Quando a gente aplicar a força resultante igual a massa vezes a aceleração, né?
A força resultante no conjunto só tem a força F. A massa no conjunto é a soma das duas massas. Né? É a soma das duas massas. E a aceleração é o que nós não teríamos, né? Quando a gente considera apenas o bloco A, por exemplo, quando a gente considera apenas o bloco A, no bloco A nós temos na direção do movimento a força F menos a força que B aplica em A. A massa é apenas a massa do bloco A. E a aceleração, como é a aceleração do conjunto, vai ser exatamente a mesma aceleração para o bloco A e para o bloco B. Para o bloco B, nós vamos ter apenas a força que A aplica em B. Isso vai ser a massa de B vezes a aceleração. Ok? A gente pode aplicar a segunda lei de Newton, seja para o conjunto, seja para os blocos especificamente. Né? E muitas vezes a gente pode pegar essas duas equações, aqui a equação para o bloco A e a equação para o bloco B, e montar um sistema de equações, porque a força que A aplica em B e a força que B aplica em A são forças que têm o mesmo módulo. Né? São forças que têm o mesmo módulo, elas vão se cancelar e a gente consegue resolver essa questão. Ok? Vamos agora falar sobre as polias. Outro caso que a gente pode usar, né, que a gente pode falar, são as polias. Né? Então, as polias elas servem basicamente para mudar a direção e o sentido da força. E talvez a imagem mais famosa que nós temos de casos que envolvem as polias é aqui um bloquinho pendurado, apoiado a outro bloquinho que está aqui numa superfície horizontal, que está a ser arrastado. Né? Por que que fazem isso, por exemplo? Digamos que esse bloquinho A, aqui em cima, seja um bloquinho muito pesado. Daí a gente utiliza esse peso B para ajudar esse bloquinho a ser arrastado. Só que o peso do bloco B não vai conseguir nos ajudar porque ele é apontado para a vertical. O que é que a gente faz? A gente utiliza uma polia. A gente utiliza uma polia para mudar a direção dessa força. Porque aqui vai ter uma tração para cima e nós sabemos que a tração no mesmo fio ela vai ser constante. Né? A tração no mesmo fio ela vai ser constante. Isso vai fazer com que esse bloquinho possa ser arrastado por esse peso. Né? Serve para nos ajudar nesse sentido. Outra aplicação interessante com as polias são as famosas polias móveis. Né? Digamos que aqui nós tenhamos uma polia que seja, aqui tem uma polia, né? Que ela está aqui presa nesse ponto, mas nesse outro ponto alguém pode aplicar aqui uma força. Eu vou chamar, aqui tem uma força que eu vou chamar de força F. Né? E aqui tem um bloco que está sendo pendurado por essa polia. Né? E eu quero subir esse bloquinho aqui. Né? Eu quero subir esse bloquinho. Esse bloquinho aqui tem um peso P. Só que as trações que vão aparecer aqui, ó, vai aparecer para cá uma força de tração, vai aparecer para cá a mesma força de tração, já que nós estamos falando do mesmo fio, né? É o mesmo fio. Ou seja, essa força F,
que é igual à força de tração, ela não vai ser exatamente igual ao peso. Por quê? Porque para equilibrar esse bloquinho, o peso ele vai ser igual a 2 vezes a força da tração. Ou seja, a gente vai estar aplicando uma força de tração que é a metade do peso, né? É uma força de tração que é a metade do peso. E à medida que a gente vai colocando mais polias aqui, a força que a gente vai precisar para levantar esse peso também vai diminuindo, né? A gente faz uma junção de algumas polias e cada polia que eu vou acrescentando, a força que eu preciso vai se tornando uma fração ainda menor do peso que eu quero subir, né? Daí a importância das polias. Agora vamos falar sobre o elevador. Como é que o elevador funciona, né? O elevador, a gente sabe, né? Ele pode subir ou pode descer. Já perceberam que quando o elevador está subindo, nós temos uma certa sensação, e quando o elevador está descendo, nós temos uma outra sensação. Só que isso só acontece ainda mais nos prédios maiores, aqueles prédios de 10 andares, enfim, prédios maiores. Essa sensação ela não é constante, né? Ela não é constante. É... Seja para subir, seja para descer. O fato é o seguinte: existem 3 situações do elevador subindo, 3 situações do elevador descendo. Quando ele começa a subir, ele sobe acelerado. Chega um momento em que o elevador ele ele começa a subir com velocidade constante e chega um momento em que o elevador começa a subir diminuindo a velocidade, no caso retardado, né? O fato é, em cada uma dessas situações a relação entre normal e peso vai mudar, né? Se o elevador sobe acelerado, se o elevador sobe acelerado, a normal é maior que o peso. Se o elevador sobe com movimento uniforme, nós temos que a normal vai ser igual ao peso, porque o corpo vai estar com uma aceleração igual a zero. Não é interessante, né? Quando o corpo está com movimento uniforme, a gente não se dá conta que a força resultante aplicada a ele é zero, mas não quer dizer que exista, que não há forças aplicadas a ele. Há forças aplicadas a ele, mas a soma dessas forças vai ser, no final das contas, igual a zero. E quando ele está descendo retardado, quando ele está subindo retardado, que digo, né? Aí a normal passa a ser menor que o peso. Essas forças que eu estou colocando aqui, normal e peso, são as forças em algum objeto ou em alguma pessoa que está dentro do elevador, certo? É uma pessoa aqui que está dentro do elevador. Tem a normal e o peso aplicados à pessoa. De modo que, quando nós estamos subindo acelerado, tem uma sensação que nós estamos mais pesados. Isso porque a normal supera o peso. Já quando ele começa a desacelerar, quando o movimento é retardado, essa sensação se inverte, né? Já quando o elevador está descendo, quando ele está descendo acelerado, aí nós já temos o peso maior que a normal. Quando ele está descendo com movimento uniforme, nós já temos o peso igual a normal. E quando ele está descendo retardado, nós já temos aí o peso menor do que a normal. Tudo isso aqui, aplicações da segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Para um corpo descendo, a gente coloca peso menos normal, porque ele está descendo. A força peso é a que aponta para baixo,
né? Para um corpo que está subindo, a gente coloca normal menos o peso, porque é a força normal que aponta para cima, não é isso? É interessante, né? Quando ele é acelerado, a normal ganha do peso, então a aceleração é positiva. Mas quando ele está subindo retardado, a normal sendo menor que o peso, isso aqui é negativo, né? Normal menos peso é negativo, logo a aceleração vai ser negativa, o que faz sentido ele subir desacelerado, ok? E para encerrarmos, né, vamos falar sobre o último exemplo, a última aplicação das leis de Newton, que é o caso do plano inclinado, certo? É o caso do plano inclinado. Plano inclinado. Quando nós precisamos, a gente vê muitas vezes, né, carregadores utilizando planos inclinados para levar, colocar alguma coisa na carroceria de um caminhão, por exemplo. Eles utilizam planos inclinados justamente para facilitar a facilitar o deslocamento, né, do objeto que nós estamos querendo colocar lá para cima, né? Bom, digamos que aqui a gente tenha esse plano inclinado que, né, tem um triângulozinho retângulo, tem um ângulozinho de 90 graus e aqui tem um ângulo θ que é formado entre o plano que o corpo está deslizando e o plano horizontal. Quais são as forças aplicadas a esse corpo? De cara, nós sabemos que tem a força peso, vertical e para baixo, né? Tem a força peso, vertical e para baixo. E tem também a força normal, que forma 90 graus com a superfície. Essas são as forças que aparecem de maneira direta, né? São as forças diretas. Porém, existem forças que a gente não está observando agora, mas elas também estão aí, que existe uma força na direção do movimento, que é uma componente do peso, né? Tem aqui essa força aqui, que é uma componente do peso, que eu vou chamar de peso T, que é peso na direção da trajetória, né? Posso falar assim. E aqui, né, tem uma componente do peso, que é o peso N, que é o peso na direção da força normal, né? E a grande sacada do plano inclinado é a gente fazer a seguinte relação, né? Se esse plano aqui, se esse θ for igual a zero, a tendência é que a força peso se iguale ao peso na direção da normal, ou seja, esse ângulo θ ele está aqui, né? Ele é o ângulo entre o peso e o peso na direção da normal. Isto nos indica o seguinte, que a gente pode dizer que o peso na direção da trajetória vai ser exatamente igual ao valor do peso vezes o seno do ângulo θ, e o peso na direção da normal vai ser exatamente o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Ok? Bom, sei que foi muita coisa nesta aula, né? Muitos conteúdos, mas na aula seguinte nós vamos fazer apenas exercícios para ilustrar todos esses casos que nós estudamos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.